Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Hoje nós chegamos ao penúltimo sermão, se Deus assim permitir, na epístola de Paulo a Tito, e compreende o Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Vamos iniciar fazendo uma leitura dos versículos 1 e 2 de Tito, capítulo de número 3. Nós ouvimos pregações que expuseram esses dois versículos nos dois últimos domingos, falando sobre a graça de Deus, os seus frutos na vida pública, tanto em relação à obediência, submissão e cooperação às autoridades, quanto a tratar com cortesia e gentileza a todas as pessoas, inclusive os incrédulos. Tito capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Agora o texto da pregação, versículo 3 ao 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, vamos agora, Senhor, ouvir a exposição da Tua palavra e mais uma vez somos lembrados de que nós dependemos do Senhor. O pregador só pode falar com fidelidade, com clareza, se o Senhor mesmo, por Sua graça, agir por meio dele. Por isso, Senhor, nós oramos e pedimos que Tu ajudes aquele que fala, para que o faça com integridade, no temor do Senhor, para a glória do Senhor, que nos exponha fielmente a Escritura e nos faça olhar para Cristo, nosso Salvador. Tenha misericórdia de cada ouvinte, para que não despreze a Tua palavra, para que não se agarre às suas próprias concepções, mas que ouça com mansidão, com disposição de obedecer, que clame no seu coração, como disse Samuel: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Concede, portanto, a Tua bênção para esse momento, que o Teu Espírito Santo conduza os nossos pensamentos a Ti, que a nossa fé seja fortalecida, que o nome do Teu Filho seja glorificado, que os frutos do Evangelho sejam manifestados em nossa vida. Nós oramos confiantes no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, ouvimos nos últimos domingos que o poder do Evangelho se evidencia não só na esfera mais íntima da comunhão da igreja, capítulo 1 de Tito, da vida familiar e dos relacionamentos, capítulo 2 de Tito, mas também aprendemos nos últimos domingos que esta graça transforma a maneira como nós agimos na esfera pública. Capítulo 3 de Tito, versículos 1 e 2. E quanto a isso,
Já observamos que o início do capítulo 3, que trata sobre a esfera pública, começa com o verbo lembrar. Isso então indica a necessidade de que essa instrução que já havia sido dada fosse então repetida. E aqui, mais uma vez, precisamos perguntar: por que é preciso repetir essa instrução? A razão se encontra na dificuldade dos membros da igreja em Creta em aplicar tal instrução à sua própria vida. Para entender essa dificuldade, nós devemos saber que os historiadores daquela época reconheciam que os moradores de Creta não gostavam de submeter-se às autoridades. Na cultura de Creta não havia o conceito, a ideia de submissão às autoridades, principalmente nesse caso, as autoridades invasoras, as autoridades de Roma. E também sabemos que um poeta cretense havia escrito, e Paulo menciona na carta, que os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Em outras palavras, as instruções mencionadas no início do capítulo 3, de submeter-se e cooperar com as autoridades, de demonstrar cortesia e gentileza a todas as pessoas, era, sem dúvida, uma instrução contracultural. Podemos imaginar, então, o que aconteceria se este pastor que está lá em Creta, Tito, fosse fazer uma visita pastoral a uma das famílias da igreja. O pastor Tito diria então: meus irmãos, vocês ouviram nos últimos domingos a instrução sobre como nós devemos tratar todas as pessoas com gentileza, com cortesia, amabilidade. E então ele olharia nos olhos das pessoas e diria: você está praticando isso? Podemos imaginar o que facilmente nesse contexto uma família poderia dizer: pastor, o senhor está de brincadeira. Desde criança eu aprendi a tratar as pessoas de uma certa forma. Não tem como mudar isso agora, de repente, do nada, pastor. Pastor, o senhor está morando em Creta e ainda não entendeu? Gentileza não funciona em Creta. As pessoas em Creta são feras terríveis. Pastor, além do mais, este é o meu jeito de ser. É assim que eu sou. Eu sou desse jeito mesmo. O que Tito poderia responder? Eu imagino que se Tito tivesse essa conversa, ele responderia ecoando as palavras que Paulo apresenta na carta aqui no capítulo 3. Ele iria dizer: olha, sujeição e cooperação com o governo, cortesia e amabilidade para com todas as pessoas, não vem de você. Sujeição e cooperação com o governo não é por causa da sua posição política, da sua questão partidária ou ideológica. Gentileza e cortesia não é porque simplesmente seus pais lhe criaram muito bem educados, ou que você tem um tipo de temperamento que favorece você a ser gentil. Não se trata disso. Do que se trata? Podemos obter a resposta quando procuramos pelo tema central desses versículos, do 3 ao 7. E esse tema central pode ser resumido numa das expressões que nós temos aí no nosso texto. Quando diz no versículo 5, Ele nos salvou. O assunto principal desse texto é a salvação providenciada por Deus. Se trata disso. O que lemos nos versículos 1 e 2
são frutos da salvação. Por isso o apóstolo diz que Tito deveria ensinar não só como as pessoas deveriam se comportar, mas agora ele está dizendo, 3 ao 7, os motivos, a razão para esse comportamento. E é por isso então, meus amados irmãos, que em nome de Cristo e para a glória de Cristo, eu vos anuncio a palavra do Evangelho da graça de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: a salvação providenciada por Deus. E nós veremos 3 coisas em nosso texto. Primeiro, a necessidade desta salvação. Segundo, a fonte desta salvação. E terceiro, o modo e o objetivo desta salvação. Vejamos então a necessidade desta salvação. Versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Para indicar o que a grande mudança que havia acontecido na vida dos membros das igrejas em Creta, Paulo diz que Tito deveria destacar o que eles haviam sido antes de serem alcançados pela graça de Deus. Deste modo, o versículo 3 é uma descrição da natureza humana sem Cristo. Notem que humildemente o apóstolo inclui a si mesmo e a Tito. Ele diz, nós também. Nós aqui em Campinas agora, ouvindo esta leitura, também devemos nos incluir. A lista apresenta pelo menos 8 termos que descrevem a condição da pessoa não regenerada. A lista não quer dizer que todas as pessoas têm em grande evidência todos esses pecados, na mesma intensidade. É uma lista geral que resume a vida sem Cristo. E para fins didáticos eu vou explicar por pares, 4 pares. Em primeiro lugar, lemos: outrora éramos nécios, desobedientes. Isso é o primeiro par. Por nécios, quer dizer que sem Cristo nós não tínhamos sabedoria para viver. Nossas decisões, nossos objetivos, nossas obras, tudo que nós fazíamos estava corrompido pela nossa tolice. Longe de Cristo, entenda bem isso. Longe de Cristo, uma pessoa pode escolher entre 1000 caminhos, todos eles serão o caminho do tolo. Não há sabedoria longe do Senhor Jesus Cristo. Assim, diz Paulo, vivíamos nós. Mas também éramos desobedientes. Isto é, não nos deixávamos persuadir, não éramos submissos. Isso em relação ao governo, isso em relação ao lar, isso em relação no trabalho, mas isso em relação principalmente com Deus. A rebeldia, a desobediência é uma obra da carne, uma marca da vida sem Cristo, uma marca da vida longe de Deus. Éramos nécios e desobedientes. O segundo par é este: desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Essa palavra desgarrados quer dizer que nós estávamos perdidos. Nós não seguíamos pelo caminho certo. Nós éramos como cegos, tateando no escuro, sem saber onde estávamos, sem saber no que tropeçávamos, sem saber para onde íamos, completamente perdidos, sem Cristo Jesus. Mas o texto também diz que além de
estarmos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Isso quer dizer, nós éramos controlados, dominados por desejos pecaminosos e paixões e cobiças das mais variadas. Então, qual era o enfoque da nossa vida sem Cristo? Buscar agradar a uma pessoa. A quem? A si mesmo. Buscávamos gratificação pessoal, prazer. Estávamos focados em obter felicidade. A pessoa mais importante éramos nós mesmos. Estávamos sob o domínio do pecado. Então não éramos livres, escravizados, diz o texto. Não éramos senhores de nossas vidas. Não éramos senhores das nossas paixões. As paixões é que nos dominavam. Os desejos é que nos controlavam. Escravos do pecado. E a respeito deste tipo de vida, entra então o terceiro par, podia-se dizer que estávamos vivendo em malícia e inveja. Viver em malícia quer dizer que as nossas atitudes e palavras tinham como objetivo provocar o mal ao próximo. E talvez nós possamos dizer, pastor, peraí, eu também não era assim não. E se eu disser que você ainda está lutando contra isso? Contra a malícia. A malícia pode ser vista em coisas pequenas. Quando o pai diz à criança, meu filho, limpe o quintal. Filha, lave a louça. E a criança vai, porque teme a disciplina, mas vai com um coração tão rebelde, que é capaz de quebrar a vassoura e quebrar os copos, com tanta fúria que tem nas mãos. A fúria que quebra o copo e que quebra a vassoura, gostaria de quebrar quem? Se pudesse. O pai e a mãe. Rebeldia inata no nosso coração, longe de Cristo. Quando o marido briga com a mulher e ela sai e ele bate a porta do quarto, ele queria bater em quem? Ele queria bater na esposa, mas sabe que isso tem consequências, não o faz com ela, mas descarrega na porta do quarto. A esposa pega o jarro e quebra no chão, ou o prato. Quem ela queria quebrar? O esposo. Isso é o coração malicioso que nós temos. Mal sem Cristo. Mas nosso coração não é só malicioso, ele também é invejoso. A inveja significa que nós nos ressentimos, sentimos raiva quando outra pessoa possui algo que nós queríamos e não podemos ter. E deixe dizer, em tempos de redes sociais, a inveja é um câncer corroendo a alma das pessoas. Você vê a vida da outra pessoa e diz, conseguiu antes de mim. Infelicidade, falta de contentamento. Era assim a vida sem Cristo. O último par é este: odiosos e odiando-nos uns aos outros. Odiosos significa que as outras pessoas nos odiavam. Nós éramos detestáveis a elas. Além disso, as outras pessoas eram detestáveis a nós. Nós as odiávamos. Não significa que as odiávamos o tempo todo. Não significa que odiávamos no mesmo grau todas as pessoas. Não é isso. Mas significa que havia ódio em nosso coração. E esse ódio era recíproco. Éramos odiados e odiávamos. Amados irmãos, assim é a vida do homem sem Deus. Assim era a nossa vida sem Cristo. E agora esses frutos da nossa antiga maneira de viver
são colocados aqui pelo Espírito Santo para considerarmos o seguinte: quando você encontrar alguma pessoa que se encaixa nessas descrições do versículo 3, e você disser em seu coração: não vou tratar essa pessoa com cortesia, não vou tratá-la com gentileza, porque ela não merece. Quando você for tentado a falar isso, lembre-se que o Espírito Santo também está dizendo a você: você também era assim. Então, o chamado para tratar outras pessoas com cortesia e gentileza não é por causa de quem essas pessoas são ou do que elas fazem, é por causa de quem Cristo é, do que Ele fez em você e do que você se tornou nele. Então, nunca pense ao olhar um pecador entregue aos seus pecados, encher o seu peito e dizer: ah, tão diferente de mim. Não há motivos para o orgulho quando nós entendemos que foi a graça de Deus que nos tirou desta miséria. A lembrança do que éramos sem Cristo deve então nos levar a tratar as outras pessoas com gentileza, com humildade, com bondade, revelando a graça de Deus a essas pessoas. Essa descrição também nos faz lembrar que na condição que nós nos encontrávamos sem Cristo, nós nunca, entenda bem, a descrição aqui indica: você nunca poderia ter ido a Cristo pela sua própria força. Vamos fazer um teste. Responda apenas em sua mente agora. Quando o Evangelho lhe foi apresentado, se você não tivesse sido alcançado pela graça de Deus, mas apenas o Evangelho passasse na frente dos seus olhos, o caminho da vida, você seria capaz de fazer a melhor escolha? O Espírito Santo diz: não, você era nécio. Continuemos. Quando Deus diz: deixe o pecado e venha para a vida, você seria capaz de obedecer à voz de Deus? O Espírito Santo diz: não, você era desobediente. Quando o Espírito Santo diz: eis aqui o caminho para a vida, por meio da pregação, você seria capaz de acertar com esse caminho? Não, você era desgarrado, estava perdido, não tinha direção. Quando o Espírito Santo dissesse: deixe o pecado, deixe as paixões e o prazer, você seria capaz de romper com tudo isso e dizer: viverei a vida santa? Não, você era escravo dos prazeres e paixões. O Espírito Santo dizendo a você: faça o bem, você seria capaz de fazê-lo? Não, a malícia e a inveja estavam lá em sua vida, dominando você. Se dissesse: você pode merecer a salvação, você diria: não, porque eu era detestável aos olhos de Deus, um pecador sujo, rebelde, ignorante, eu era detestável. Você podia amar as pessoas? Não, eu as odiava. Então entenda bem, se você tivesse que dar apenas um passo em direção a Deus para obter a sua salvação, você não iria querer fazê-lo e você não teria forças para fazê-lo. Nenhum homem tem, sem Cristo, sem graça, sem o Espírito Santo. Então, como é possível alguém deixar todas essas coisas descritas no texto, essa disposição do coração, esse tipo de vida, abandonar tudo isso? A resposta não é o que você faz. A resposta é o que Deus fez. A resposta não é que você vai a Deus. A resposta é que Deus veio pela sua graça até você. A resposta é: Ele nos salvou. Ele. E isso nos leva ao segundo ponto.
O primeiro foi a necessidade da salvação. O segundo ponto é a fonte da salvação. Veja que, depois de apresentar esta descrição sobre quem nós éramos, sem Cristo, o apóstolo dirige os nossos olhares dos nossos pecados e miséria para a grande salvação providenciada por Deus. Veja como começa o versículo de número 4. O versículo 4 começa com uma expressão que indica uma mudança radical. Quando, porém, alguma coisa mudou. Em contraste ao nosso viver malicioso, cheio de inveja e ódio, nos são apresentadas 4 palavras maravilhosas. E 2 dessas palavras vêm antes de tudo. No texto grego, essas 2 palavras estão lá em primeiro lugar. Poderíamos ler assim: quando, porém, a benignidade e o amor. Versículo 4. Benignidade é um termo que indica não só a disposição bondosa do coração, mas efetivamente aqui refere-se a uma bondade que está em ação, uma bondade que se expressa de forma concreta. O termo amor para com todos, no grego reflete uma palavra que tem a ver com filantropia. É o amor à humanidade, é a benevolência. Então, a nossa malícia, a nossa inveja, ao nosso ódio, o Evangelho sobrepõe o quê? A benignidade e o amor de Deus pelos homens. Essa benignidade e este amor não são meros sentimentos aqui, são concretamente manifestados em ação. Por isso temos aqui o verbo manifestar. Esse verbo manifestar aqui no texto grego indica uma ação realizada de uma vez por todas. Conclui-se então que o amor e a benignidade de Deus aos homens se revelou de forma concreta e definitiva na obra de Cristo a nosso favor. Foi assim que Deus revelou sua benignidade e seu amor, dando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, Paulo está apontando para a fonte da salvação. 2 palavras ele já nos ofereceu. Agora, versículo 5, aparece outra palavra. A palavra misericórdia. Ela está associada a mostrar boa vontade ao miserável. Mais uma vez, não tem a ver com sentimentalismo, tem a ver com coisas concretas. A misericórdia aqui mencionada é a misericórdia de Deus a nosso respeito. Por último, aparece outra palavra lá no versículo 7. A palavra graça. Essa palavra é basicamente sinônimo das palavras anteriores, mas enfatiza também o caráter espontâneo da ação de Deus. Ninguém o obrigou. Ele não devia nada a ninguém. Não fez porque alguém mereceu. Ele fez porque ele quis. É a sua graça. Todos esses termos estão relacionados e enfatizam que a salvação é uma obra de Deus. Todos esses termos. As 4 palavras. Uma obra de Deus. E talvez alguém diga: será que é de Deus mesmo, pastor? Eu não tenho nenhuma participaçãozinha nessa questão aí? O Espírito Santo então nos diz no versículo 5: não por obras de justiça praticadas por nós. Então, a nossa salvação não se deve a algo que nós tenhamos feito, mas ao que Deus fez. Essas palavras, as 4 palavras. A salvação tem origem única e exclusivamente na iniciativa de Deus. Então vamos pensar agora. Alguém ouviu essas coisas e está tentando argumentar em sua mente e dizer: eu acho que eu contribuí de alguma forma com a minha salvação. O que o Espírito Santo diria? O Espírito Santo diria assim, com base no texto: Ele nos salvou por sua benignidade. Ele nos salvou por seu amor. Ele nos salvou por sua misericórdia. Ele nos salvou por sua graça.
E para que fique mais claro, diz o Espírito Santo, você não fez nada para merecer isso. Não há como escapar da graça de Deus. Então a salvação é uma obra da graça de Deus, do começo até o seu final. Uma obra sem participação nossa, de modo que a glória da salvação pertence somente a Deus. Ele nos salvou. É por isso que o texto o denomina de Salvador. A salvação tem origem no grande amor de Deus por pecadores miseráveis como nós. A salvação vem de Deus, a salvação é mantida por Deus, a salvação se concretiza com Ele e é para a glória dEle. Deus, por meio de sua graça revelada em Cristo Jesus, é a única fonte da nossa salvação. E é isto que o Evangelho proclama. Então, se alguém está ouvindo algo diferente, se alguém está ouvindo alguma coisa como, faça isso para ser salvo, cumpra tal regra para ser salvo, não coma isso, não beba aquilo, não vista aquilo outra, siga aqui os parâmetros que nós estamos dizendo que você vai alcançar a salvação pela sua força, pelos seus meios, pelo seu esforço, pela sua perseverança. Se você está ouvindo isso, você não está ouvindo o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho proclama como única fonte do começo ao fim o próprio Deus. É por isso que quando alguém ouve esse tipo de evangelho adulterado, corrompido, em que Deus compartilha a glória da salvação com os homens, metade é Deus, metade é o homem, a pessoa sente que a sua salvação, a experiência da sua salvação é como a experiência de uma montanha russa. Você acorda de manhã e diz, olha, hoje eu estou sentindo um desejo de orar, de ler a Bíblia, o coração fica cheio de ardor pelas coisas de Deus, então você sobe no mais alto da montanha russa, e você diz, que alegria, 10 horas da manhã eu estou com o coração cheio. Daqui a pouco você mexeu no seu WhatsApp, do WhatsApp foi para o Instagram, foi esquecendo essas coisas. Daqui a pouco alguém lhe falou, você mentiu. Daqui a pouco um filho lhe irritou. Daqui a pouco você brigou com o marido. E as coisas vão acontecendo no decorrer do dia. Quando chega de noite, está lá embaixo. Aí vai dizer assim, e se Jesus voltar hoje eu fico? Não tem alegria, não tem certeza, porque está fundamentado na pessoa e não em Cristo. Entenda bem, não é você que segura a mão de Cristo, é Cristo quem segura a sua mão. Se fosse você, você não suportaria, você nunca chegaria lá. Mas Cristo diz, as minhas ovelhas estão em minhas mãos e ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos. Segurança em Cristo. Não pelo que você é, mas por causa de quem Cristo é, por causa do que Ele fez. Isso nos leva ao último ponto da pregação, o modo e o objetivo desta salvação. Sabemos da necessidade, sabemos da fonte que é a graça de Deus. Agora o modo e o objetivo. Lemos as palavras centrais desse texto. Versículo 5. Ele nos salvou. Já sabemos que a salvação não foi por algo que fizemos, mas pela misericórdia de Deus. Mas agora podemos perguntar, como é que se deu a salvação? Qual é o modo de Deus salvar o pecador? O versículo 6, lemos que Deus nos salvou mediante, isso indica o modo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar indica um banho. Aparece a mesma palavra em Efésios 5:26, quando o apóstolo fala sobre a obra de Cristo a favor de sua igreja. Ele diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
Tanto lá em Efésios 5:26, quanto aqui em Tito 3:6, trata-se de um lavar espiritual. Aqui em Tito, esse lavar tem relação com o batismo. Esse lavar é a realidade espiritual para a qual o batismo aponta. O batismo não realiza o lavar, mas o batismo é um sinal e uma garantia do lavar. A mensagem do batismo é esta: assim como a água remove a sujeira do corpo, Deus, pelo sangue de Cristo e por seu Espírito Santo, remove a sujeira da minha alma. O batismo está dizendo: Deus purifica, Deus limpa, Deus lava. Aqui o apóstolo fala em primeiro lugar da obra do Espírito Santo. Ele diz que é o Espírito Santo quem realiza este lavar em nós. Notem que duas palavras descrevem este lavar. Ele é um lavar regenerador, é um lavar também renovador. Primeiro, ele é um lavar regenerador. Quer dizer, o Espírito Santo nos limpa dos nossos pecados e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos recria em Cristo Jesus. Aqui está falando da obra do novo nascimento, da regeneração. É uma obra do Espírito Santo. Ele faz isso uma única vez. A pessoa da morte para a vida. Ela nasce para uma nova vida. Ela é regenerada. Ela nasceu de novo. Isso é o lavar regenerador. É só uma vez. Mas também lemos aqui que este lavar é um lavar renovador. Isto é, a nova vida que o Espírito Santo nos concede, ela é renovada continuamente. Isso quer dizer que ao nos salvar pela ação do Espírito, Deus nos concedeu uma nova vida, nascemos de novo, isso já aconteceu. Mas agora, depois de haver nascido de novo, o Espírito Santo está agindo em nós, renovando a vida em nós. Isso tem um nome. Isso se chama santificação. Então temos essas duas doutrinas. Regeneração acontece uma vez. Renovação ou santificação é contínua até a volta de Cristo. É por isso, então, que já que o Espírito Santo nos regenerou, podemos dizer, nós éramos. Versículo 3. Nós éramos. Por quê? Deus agora nos deu uma nova vida. Observe que o apóstolo diz que Deus derramou sobre nós ricamente do seu Espírito Santo. Então nós não temos desculpas. Isso quer dizer, o Espírito Santo está agora agindo em nós de maneira contínua para que nós vivamos a vida que Ele já nos deu. É renovação constante. Como isso é possível? O apóstolo diz: por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da obra de Cristo a nosso favor, por causa da mediação de Cristo a nosso favor, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Ele nos deu vida nova e agora renova-nos continuamente. Agora, vinculada à obra de Cristo, o apóstolo usa outras palavras. Ele diz que também fomos justificados por graça. Então, aqui a salvação foi descrita por meio desta palavra, justificação. Nossos pecados foram colocados sobre Cristo e a justiça perfeita de Cristo foi colocada na nossa conta, de forma que no tribunal de Deus, Deus olhou para nós e diz: você é declarado justo, sem pecado algum. Versículo 5, disse que a salvação não nos foi concedida por praticarmos obras de justiça. Sabemos que nós nunca poderíamos apresentar obras de justiça, tendo em vista quem nós éramos antes. Versículo 3. Mas nós recebemos uma justiça, não a nossa.
A justiça de Cristo, a justiça da obra de Cristo. Quem foi obediente? Não eu, Ele. Quem cumpriu a lei de Deus? Não eu, Ele. Quem obteve justiça perfeita? Não eu, Ele. E tudo que Ele conquistou foi colocado em nossa conta. Em Cristo Jesus nós fomos declarados justos. Se você está em Cristo, não tem nenhuma culpa, não tem nenhuma acusação, não tem nenhuma mancha, nenhum pecado. Está coberto pela perfeita justiça de Cristo. Então, vejam como Deus triuno está envolvido na nossa salvação. Deus nos amou e por isso nos deu o seu Filho, que morreu e ressuscitou para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E o Filho nos tornou justos diante de Deus. E por causa do Filho recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu uma nova vida e agora trabalha renovando continuamente essa vida. Então, mais uma vez, todo o assunto do nosso texto é: a salvação é uma obra de Deus. De modo que podemos dizer que aqueles a quem Deus amou foram regenerados, foram justificados e agora estão sendo continuamente renovados. Tudo isso junto. Não há alguém regenerado que não seja justificado. E não há alguém que seja justificado e não esteja sendo renovado. É uma obra só. Mas, para que Deus fez isso a nosso favor? Qual o objetivo? No versículo 7, o objetivo da nossa salvação é apresentado: a fim de que nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus nos salvou a fim de que nos tornássemos herdeiros da vida eterna. Com isso, se destaca o fato de que ainda não desfrutamos plenamente da vida eterna, mas que nós certamente haveremos de recebê-la. Assim como ao herdeiro está reservada a herança para que ele a receba no devido tempo, assim também o que nos aguarda é a vida eterna. Por isso a nossa esperança não é algo vazio, mas certo, somos herdeiros da vida eterna. Amados irmãos, observem, nesta manhã somos lembrados dessa graça tão maravilhosa de Deus que se manifestou a nós. Ao ouvirmos mais sobre esta graça, nós devemos encher o nosso coração de alegria e gratidão. E essa gratidão, aqui pensada à luz do que ouvimos, deve nos levar a coisas como saber lidar com as autoridades e demonstrar amor e gentileza a todas as pessoas. O que o Espírito Santo está nos ensinando, ao falar desta nossa miséria e pecado, e ao indicar que aconteceu uma mudança radical, é para dizer o seguinte: você era desse jeito, mas agora você não é mais assim. Algo aconteceu. O amor de Deus alcançou-nos de forma concreta. Na cruz recebemos perdão dos nossos pecados, perfeita justiça de Cristo. Deus nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos lavou e nos deu uma nova vida. E se você está em Cristo, significa você está perdoado, você está justificado, você é uma nova criatura. Você está sendo renovado continuamente. Tudo isso aconteceu. E agora continua acontecendo esse lavar renovador do Espírito Santo em sua vida. Tudo isso é uma obra do amor de Deus. Tudo isso é a salvação do amor de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, ele está indicando: os salvos em Creta deveriam ser completamente diferentes de seus compatriotas. Os compatriotas eram mentirosos, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Mas agora, o amor do Pai,
a justiça do Filho, a regeneração e a renovação do Espírito Santo fizeram daquelas pessoas salvas pessoas diferentes. Um contraste dentro daquela sociedade maligna, violenta e pervertida. Se você é salvo, o mesmo tem que ser dito a seu respeito. E é aqui que nós devemos reconhecer. Estamos hoje dando o penúltimo passo nesta série de exposições em Tito. Não me lembro agora, mas eu acho que são mais de 20 sermões em Tito. E eu espero que você tenha reconhecido que Deus falou conosco. Agora imagine, não Tito visitando os membros da igreja em Creta, mas um homem muito menor do que Tito, muito mais fraco e incapaz do que Tito, visitando você, chegando à sua casa e dizendo: meus irmãos, vocês ouviram as pregações em Tito, vocês podem ver os frutos dessas pregações em suas vidas. E aí, então, talvez alguns de vocês, quando apertados, indagados, inquiridos em determinado assunto, poderão ser tentados a dar um passo e dizer, como os cretenses: pastor, eu aprendi assim desde criancinha, pastor. Pastor, eu fui assim a minha vida inteira. Meu pai, meu avô era assim. Meus tios, minhas tias. Pastor, o Brasil é assim. Campinas é assim. Como é que eu vou conseguir colocar em prática essas coisas? Você poderia apresentar ao pastor uma série de desculpas similares para não aplicar a palavra de Deus. Mas você entende que essas desculpas acabaram de cair? Você entende isso? Que não há nenhuma desculpa. Que se você confessa que Cristo mudou sua vida, ou Ele mudou ou não mudou, não tem desculpa. Você tem Cristo? Tenho. Você tem o Espírito Santo? Tenho. Foi Deus que se salvou pela graça? Foi. Então pare de apresentar desculpas para não cumprir a palavra de Deus. Não invente desculpas, dissimulações e outras artimanhas para fugir do encargo que nos é colocado. O Espírito Santo está agindo em nós, não para darmos saltos de 2 metros de altura, não para rodopiarmos como peões, mas para termos uma vida transformada. Que alguém do mundo diga: ali está alguém cujo poder de Deus transformou. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas fazem um monte de coisas, milagres, coisas maravilhosas, mas a vida delas não tem nada a ver com Cristo. No final, Cristo lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O sinal da presença do Espírito Santo não são milagres. Se você for até o Espiritismo te apresentará milagres. Se você for à igreja romana, aí eles dirão: a Virgem Maria fez tal e tal milagre, Pedro, Maria, João fizeram tais e tais milagres. Qualquer religião que você procurar, vai haver alguma coisa que evidencie sinais e milagres. Mas a vida transformada só o Espírito Santo pode dar. Só o Evangelho pode proclamar. Só Cristo pode transformar. Então nossas desculpas são fracas, são inconsistentes com aquilo que ouvimos hoje. Deus nos salvou pela graça. Deus nos concede graça para vivermos de acordo com a nova vida que temos em Cristo. O Espírito Santo continua nos renovando diariamente. Isso quer dizer que na medida em que ouvimos a verdade, ela deve ter um efeito sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos salvou. Está lá no texto: Ele nos salvou. Você pode afirmar, desde que começou a ouvir as pregações em Tito, e dizer: sim,
A minha vida está sendo renovada. Sim, eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou experimentando esta renovação do Espírito Santo. Eu posso ver agora com mais clareza frutos que eu não podia ver antes. O meu amor a Cristo, a minha comunhão com os irmãos, alguma coisa está sendo diferente no meu casamento, na criação dos filhos. O Espírito Santo está mudando isso, está moldando pelo padrão bíblico. Lembre-se, se você foi salvo, você já tem todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, vivamos assim, para a glória do nosso Senhor. Amém.